Para mim é um privilégio estar aqui, falar do que Deus faz na nossa vida. É um privilégio contar o que Deus faz, porque tudo que o Senhor faz na nossa vida é para que venhamos contar. Muitas pessoas precisam saber que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor ainda faz milagres, que o nosso Deus não mudou. Ele cuida de nós, ele protege os seus e aquele que clama. Eu estar aqui, há um ano atrás, eu estava lá em Campinas, na verdade em Hortolândia, e quando eu estava passando algumas provações, o Senhor me permitiu passar, porque antes de Deus fazer algo grande na nossa vida, Ele nos permite passar pela provação para ser aprovado. E eu passei, né, por uma grande provação, foi um ano de provação. E eu não vou contar aqui essa prova, porque hoje eu quero só contar o que Deus fez quando Ele fez a promessa para mim. Antes de passar por toda aquela provação, o Senhor Jesus, ele usou o servo dele que estava pregando na minha igreja em agosto de 2018. Eu estava no cultuando ao Senhor. Eu louvei ao Senhor e depois que eu louvei, o pastor, muito usado por Deus, um servo de Deus muito usado, ele me chamou com o microfone, mas ele me levou assim, um pouco distante, não no púlpito. Ele desceu do púlpito, pediu uma pastora para pôr a mão em mim e falou para mim que eu passaria por uma grande prova, e o Senhor estava permitindo eu passar por aquela prova. Mas para eu ser aprovado, eu teria que passar por aquela prova. E aí, naquele momento que ele falou aquilo, veio um monte de interrogação na minha mente, na minha cabeça. Falei, meu Deus, mais uma prova, né? Na cabeça da gente, no momento da situação, a gente não entende. E aí aí o pastor continuou falando, chamou a pastora Cláudia na época, a pastora Cláudia que ele chamou, pediu para ela pôr a mão em mim, porque ele não podia pôr a mão em mim, então mandou pôr a mão em mim e ele começou a falar no meu ouvido. Ela estava do lado, ela escutou tudo que ele falou. Deus usou aquele servo dele, eu nunca tinha visto ele, na verdade eu não sei nem o nome dele, nunca tinha visto, foi a primeira vez que ele me viu. E ele falou assim, que foi feita uma reunião no inferno para me tirar da posição que o Senhor me colocou. E na igreja, na época, eu era guitarrista da igreja, eu tocava na igreja. E o inimigo tinha lutado muitas vezes para me tirar daquele lugar, porque quando eu cheguei na igreja, a pessoa que tocava tinha saído da nossa igreja e tinha ido para outra igreja. E o Senhor falou para mim, filha, você vai tocar, você vai ajudar essa obra. Você vai sentar naquele cantinho ali. Você fica lá e só sai de lá no momento que eu te mandar. Então, desde que eu comecei a tocar ali na igreja, foram muitos levantes para eu sair daquela posição. Muitos levantes, muitas afrontas. E dali, situações dificílimas que eu passei. E até então eu não estava entendendo, eu estava achando que eu estava no lugar errado, na hora errada. E depois, quando passou um tempo, Deus usou esse servo dele para que eu entendesse que aquilo não era por acaso. Deus usou um pastor que foi ali para pregar, e ele falou falou para mim, no meu ouvido,
que foi feita uma reunião no inferno para que me tirasse da posição que Deus me colocou. E na posição que o Senhor me colocou, era para eu tocar ali, porque o Senhor mostrou a cadeira e falou: filha, você senta aí, é para você ajudar essa obra tocando. Não saia daí enquanto eu não te mandar sair. E veio passando por muitas situações. Então, naquele momento, ele continuou falando. Falou assim: vai ter muitos levantes. E o Senhor manda dizer para você: desça na oração. Desça no joelho, jejum e oração. Porque se você não estiver jejuando e orando, você não vai suportar. E aquilo ali eu ouvi. E eu cheguei na igreja tão alegre e saí assim. A minha cabeça estava a mil, né? Eu falei: meu Deus, o que será? Isso foi no mês de agosto. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando foi na segunda semana de janeiro, eu fui no culto com a pastora amiga minha da minha igreja, que me convidou para ir no culto no lar. E lá, Deus usou o servo dele para dizer para mim mais especificamente, para confirmar aquilo que ele tinha usado o servo dele para falar no mês de agosto de 2018. Eu já tinha até esquecido, né, daquele aviso que Deus falou, usou o servo dele para falar. Eu tinha esquecido. Aí, quando eu fui no culto no lar, tinha poucas pessoas naquele lar, acho que não tinha 15 pessoas. E aí, um presbítero, muito usado por Deus, me chamou e falou, especificou exatamente o que ia acontecer. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu não posso falar aqui, porque Deus não me permite falar. Mas a pastora Cláudia, se ela estiver online, ela sabe do que eu estou falando, porque ela estava comigo lá. E ali eu saí, irmãos, ali angustiada. Falei: meu Deus, o que vai acontecer? Só que no final o irmão falou assim: ó, Satanás não vai prevalecer, porque o Senhor, ele vai te dar uma grande vitória. E no final daquele culto, Deus usou mais uma missionária que falou assim para mim: o Senhor manda dizer para ti, louva como Miriam. Logo, logo você vai louvar como Miriam. Você vai louvar e dançar como Miriam dançou. Vai cantar como Miriam cantou. Porque ele vai te levar para o outro lado. Só que naquele momento, o Senhor não me deu discernimento do que era o outro lado. E aí, amém, eu recebi a palavra, né? A gente sabe quando o Espírito Santo fala, a gente sabe, quem tem discernimento sabe quando é o Espírito Santo que fala e quando não é. E naquele momento eu sabia que era Deus falando na boca dos seus servos. E aí, o culto no lar foi numa quinta-feira. Eu não esqueço, me lembro como hoje, como se fosse hoje. Foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, exatamente no dia seguinte, a guerra começou. Foram calúnias contra a minha vida, levantes contra a minha vida. E eu estava ali numa reunião com algumas irmãs e uma pessoa se levantou na minha frente e disse que eu tinha dito isso, aquilo outro. E eu olhava para aquela situação toda e falava: Senhor, eu não falei nada disso, eu não fiz nada disso. E o Senhor falava comigo: filha, fica em silêncio. Como é difícil você ver alguém te caluniando, falando coisas ao teu respeito, e você não poder responder. E você não poder responder. É dificílimo. Mas o Senhor já tinha me avisado, o Senhor já tinha me falado. E eu continuei em silêncio. Chorava como uma criança. E o Senhor dizia: fica em silêncio. Fica em silêncio, que tu vais ver o que eu vou fazer. E foram muitas lutas, irmãos, muitas lutas. Irmãos, amigos que estão ouvindo. Foram muitas. E eu fui passando por toda essa situação. Mas o Senhor me sustentava, o Senhor me guardava. Chegou um momento que eu chegava na porta da igreja
e daí eu via pessoas, uma cutucava a outra, ou a outra que cutucava a outra, olha quem chegou, porque eu sabia de tudo aquilo, porque eu via o mundo espiritual, eu não via as pessoas, eu via o mundo espiritual como estava, a guerra que era. E essa guerra começou exatamente em janeiro de 2018, até o final de 2018. Foi quase um ano de guerra. E o Senhor prometendo para mim que faria algo na minha vida muito grande. E eu fiquei esperando, continuei orando e buscando ao Senhor. E daí quando foi no final de dezembro de 2018, eu vi uma propaganda da festividade que teria aqui em Brumado, da festa que teria aqui, e eu fiquei com muita vontade de vir. Daí eu ajoelhei e falei para Deus, falei, Senhor, eu queria tanto ir nessa festividade, porque eu faço parte da história, né? Eu morei aqui até 18, 17 anos, e eu queria participar dessa festividade. Me permite, Senhor, eu ir passar 2 dias naquela festividade. O Senhor falou para mim, não. Como eu já tinha feito lá atrás, né, há 6 anos atrás, eu falei para o Senhor que eu só iria aonde Ele mandasse e só faria o que Ele mandasse eu fazer. Do contrário, eu não faria. Então eu me silenciei, não questionei e fiquei em silêncio. Quando chegou o mês de dezembro para janeiro, o Senhor, eu entrei no meu quarto, fui orar, fui buscar, fui falar com o Senhor, e o Senhor falou para mim, eu abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. E o Senhor falou comigo na passagem de 2 Reis, no capítulo 8, quando fala sobre a sunamita, que ela passou muito tempo fora, ela tinha muitas posses, né? E ela saiu, né? Passou um tempo fora e ela voltou, né? Eu vou ler aqui a passagem que Deus falou comigo. O regresso da sunamita, em 2 Reis, capítulo 8. O Senhor falou assim, na palavra dele. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo, levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. E levantou aquela mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E sucedeu que, no fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei da sua casa pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que a deixou a terra até agora. Naquele momento, o Senhor falava comigo que eu voltaria para a minha terra, que aqui é a minha terra, a minha cidade, onde eu nasci. Nasci, me criei e amo muito. Mas eu estava lá porque o Senhor tinha me levado para lá, para São Paulo. Estado de São Paulo. Então, naquele momento, Deus falava comigo que Ele me traria para cá de volta. E eu me alegrei, porque eu sabia que era Deus falando comigo. E daí, eu falei para o Senhor, Senhor, como? Como que eu vou voltar?
Eu não tenho condições de pagar mudança, eu não tenho condições de pagar para poder. O caminho de mudança de São Paulo a Brumado é muito caro. Mas eu entreguei na mão do Senhor e deixei. Aqui tem o pastor Renato, com a pastora Érica. Então, os pastores cuidaram de mim ali em Hortolândia, São Paulo, foram bênçãos na minha vida. O irmão Charles de Tabaté, bênção. Marisete, daqui de Brumado, que está em Pindamonhangaba, que bênçãos. Então, o Senhor falava comigo e dizia para mim que ia me trazer para cá. E no início eu me preocupei, mas como eu já tinha experiência com o Senhor, eu sabia que o Senhor, quando Ele quer fazer, Ele faz. Eu fiquei em paz e fiquei adorando ao Senhor, continuei buscando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor faz. Quem sabe, quem tem fé em Deus, quem teve experiência com Deus, sabe do que Deus é capaz de fazer quando Ele quer fazer. Basta a gente obedecer, basta a gente falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor, Ele faz grandes coisas. Então, quando chegou no início de janeiro, eu estava na minha casa e eu tenho uma amiga que a gente sempre orava junto, né? Lá em Hortolândia, a Débora. E a gente sempre, por um tempo, Deus me trouxe ela para eu cuidar dela. Né? No início, quando ela chegou lá na igreja, ela precisava de ajuda. E o Senhor falou, cuida dela, filha, porque o que ela está passando, você já passou lá atrás. E eu fui cuidando dela, passei um ano cuidando dela no sentido assim, eu aprendia mais com ela do que ela comigo. Mas eu fiz tudo que o Senhor mandava eu fazer. Ensinei ela a jejuar, a orar, conversava com ela quando ela precisava desabafar, conselhos eu dava para ela quando ela precisava, ela vinha na minha casa. E assim, por um tempo, né? E aí, quando o Senhor foi fortalecendo, a gente começava a buscar o Senhor junto, a gente orava por pessoas, e o Senhor fazia grandes coisas, grandes milagres. Aí, quando chegou um dia em janeiro, acho que foi no mês de janeiro, pro final de janeiro, ela me liga num domingo à noite, depois do culto, e fala assim, minha amiga, eu preciso que você ore comigo, interceda comigo, por um rapaz que foi acidentado aqui na frente do IASP, um acidente muito grave, e ele está entre a vida e a morte. E eu preciso que você me ajude. Eu falei, vamos sim orar. Ela falou o nome do rapaz. Ela falou que, para mim, assim, que o irmão dela tinha emprestado uma moto para esse rapaz, que é amigo do irmão dela. E esse rapaz tinha acabado de se acidentar nesse acidente numa avenida muito movimentada lá em Hortolândia, perto do terminal rodoviário lá. E eu entrei em oração junto com ela. Eu entrei no quarto, naquele momento eu tinha chegado da igreja, estava sentado no sofá com meus filhos, já deixei os meus filhos na sala, entrei no quarto, fui orar. Eu falei, não, Deus vai dar o livramento para esse rapaz. É o Léo, o nome dele. Deus vai dar o livramento para o Léo. Ela falou assim, mas a gente precisa muito orar porque os médicos já chamaram os pais dele para eles praticamente se despedir dele, porque não sabia se ele ia passar de um dia para o outro. Eu falei, não, o Senhor, ele vai fazer a obra. E nós entramos no quarto, fomos ela na casa dela e eu na minha. Entramos em oração e pedi ao Senhor, Senhor, né, salva a vida desse rapaz. Esse rapaz precisa de ti, porque o rapaz, ele não era crente. E nós oramos, intercedemos, cremos na oração, oramos com fé. E no dia seguinte, ela passou uma mensagem para mim e falou, olha, o rapaz tá vivo, tá com um monte de aparelho, mas ele tá vivo. Eu falei, glória a Deus, Deus vai continuar fazendo a obra. E aí, isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, ela ligou para mim e falou para mim assim, Tamara, o Senhor mandou que nós fizéssemos uma campanha dentro da casa desse rapaz. Uma campanha no lar deles, porque a família deles está muito desesperada.
desesperada, está muito angustiada, com medo que o rapaz morra. Mas Deus mandou que nós fizéssemos uma oração lá. Eu falei, a gente vai. A gente vai. Se o Senhor mandou, a gente obedece. Aí nós fomos. Eu, como estava passando muita luta, muita provação, mas eu deixei o meu problema lá e fui cuidar das feridas dos outros. É sempre assim, quando a gente deixa os nossos problemas da nossa casa e vai cuidar da ferida dos outros, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida das nossas feridas. E eu fui. E no primeiro dia que a gente chegou ali, nós chegamos na casa deles, eles nos receberam, um casal e uma moça. Aquele casal só tinha dois filhos, uma moça e um rapaz. O rapaz estava entre a vida e a morte e a moça estava ali. Ela estava muito angustiada. Eu via que o coração dele estava muito angustiado. E eu falei, Senhor, nos usa, Senhor. Porque numa situação dessa, se você abre a boca para dizer uma palavra errada, aí pronto. Eu falei, Senhor, usa a gente. Faz o teu querer. E aí entramos ali e a minha colega começou, né? Leu uma palavra. E eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu posso cantar aqui? O que eu posso fazer nessa hora? E o Senhor falou, louva. E o Senhor colocou no meu coração aquele hino, fica tranquilo. Irmãos, como que a gente chega na casa de uma família que tem uma pessoa entre a vida e a morte e eu vou cantar, fica tranquilo. Mas o Senhor mandou e eu comecei a louvar com aquele hino. No momento que eu comecei a louvar, fica tranquilo. Aquele hino é maravilhoso. Aquele hino falou comigo que eu estava precisando e falou com eles também. E eles começaram a chorar. E eu dizia para o Senhor, Senhor, qual que é o propósito aqui, Senhor, nessa casa, nessa família? E o Senhor dizia para mim, eu quero eles na minha presença de novo. Eu quero eles na minha presença. E aí foi o segundo dia, a campanha que nós fizemos ali foram de 3 dias. Terça, quarta e quinta. Fomos o segundo dia. E no último dia, o Senhor falou para mim, fala para eles que eu quero eles na minha presença. Que no momento que eles se entregarem para mim aqui, eu mudo a situação lá. E eu entreguei para eles tudo que o Senhor mandou falar. A Janiele, ela está no meu Facebook, eu não sei se ela está assistindo, mas ela é a irmã do rapaz que estava acidentado. E eu falei para eles, o Senhor manda dizer para vocês que se vocês se entregarem a Ele agora, o Senhor vai mudar o quadro dele lá. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso. Aí o Senhor deixa do jeito que ficar. Naquele momento, o dono da casa falou para mim, mas eu ainda fumo. A dona da casa também disse, mas eu ainda fumo, tal, eu ainda bebo. Falei assim, o Senhor manda chegar, manda vir do jeito que está. E o Senhor, Débora, a minha amiga que estava junto comigo, orando comigo, está aqui, Pai do Senhor. E nós falamos para ele, né, o Senhor manda vir do jeito que está. Não manda que nós continuemos da mesma forma. Mas o Senhor manda vir, nos chama para vir para a presença dele do jeito que estamos. E aí, então, aquela família se ajoelhou ali na sala, né? Eu e a Débora oramos por eles, né? A Janiele, o pai dela e a mãe dela. Nós oramos por ele. Isso, teve esse culto lá, isso foi o último dia do culto. E nesse dia, para minha surpresa, a irmã gêmea do dono da casa estava lá. E ela era crente. Ela veio do interior de São Paulo. Eu nem sabia, eu vi ela lá depois, né? Na hora que a gente terminou de fazer o culto, eu vi ela lá na casa. E aí, naquele momento que a gente terminou, oramos por ele, entregamos a vida dele na mão do Senhor e falamos para ele naquela oração, Senhor, toma conta dessa família, Senhor. Nós fizemos o que o Senhor mandou a gente fazer. Mas daqui para frente, Senhor, é o Senhor que vai fazer a obra. Visita o rapaz que está lá, Senhor, visita o Léo. Toca na vida dele, toca na saúde dele. Oramos como o Senhor foi colocando palavra na nossa boca. Eu e a Débora, nós estávamos ali orando. Clamamos a Deus. No momento que a gente terminou a oração, foi muito lindo. Foi muito lindo, porque no momento que a gente terminou aquela oração,
A irmã gêmea do dono da casa que estava lá, acho que estava na parte da sala, que eu não tinha visto ela antes, ela se aproximou da gente e me saudou com a paz do Senhor, eu saudei ela com a paz do Senhor, e Deus usou ela para falar comigo naquele momento. Deus usou, eu não sabia o nome dela, como até hoje eu não sei. Deus abraçou e falou para mim assim: o Senhor manda dizer para você que ele me mostra você com a mala. Você mora para algum lugar. Se você pedir confirmação para Deus, o Senhor vai levar para algum lugar. Só dando um lugar para mim. Eu falei, amém. E falei assim, realmente, eu tinha pedido para o Senhor. Depois que terminou a oração, eu falei que eu tinha pedido ao Senhor uma confirmação, porque o Senhor falou comigo e vai levar para outras. Mas eu vou deixar o Senhor trabalhar. E aí fui embora, irmãos. Isso eu e a Débora, a gente saiu dali mais ou menos umas 11 horas da manhã. Entre 10 e meia e 11 horas, a gente terminou aquele curso, né? Ficamos muito, muito felizes, né? Porque aquela família, né, tinha aceitado Jesus. Não tem coisa no céu e na terra que faça mais feliz do que uma família, do que uma alma aceita Jesus. O único momento que tem festa no céu é quando uma pessoa aceita Jesus. É o único momento que tem festa nos céus. Então eu fiquei muito feliz, porque naquele momento tinha 3 almas se renderam ao Senhor. E naquele momento que a gente terminou ali, aí eu peguei um copo de água e o dono da casa foi conversar comigo. E eu vi o caminhão lá na frente da casa dele, e ele falou assim: eu trabalho com caminhão de mudança. Eu falei, que interessante, eu não sabia. Aí eu falei para ele assim, outro dia eu vou vir aqui na sua casa fazer um orçamento, porque eu tô querendo ir embora para Bahia e eu preciso fazer um orçamento para saber o quanto custa uma mudança de Hortolândia a Brumado. Falei assim e assim, por falar, né? Eu sabia que Deus ia me levar, não sabia como, mas ele falou do caminhão de mudança, eu vi o caminhão de mudança na frente da casa dele, naquele momento, e fui embora. Aquele mesmo dia, acho que 5, 6 horas da tarde, a Débora mandou para mim um áudio dizendo assim que naquele dia os médicos tinham desligado alguns aparelhos, porque acho que o Léo, acho que tinha 9 aparelhos ligados nele, se não me engano. Ou era 5 ou era 9 aparelhos. E naquele mesmo dia que aquela família aceitou Jesus, o médico já tinha desligado alguns dos aparelhos. E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor tinha respondido o nosso clamor. O Senhor responde clamor. Tem gente que pensa que o Senhor não responde mais, que o Senhor não fala mais. Ele fala sim, ele responde sim. Basta a gente clamar. Ele responde. E aí, daquele dia, passou alguns dias, desligaram mais alguns aparelhos dele. E daí ele passou para o quarto. A irmã dele sempre passava notícia tanto para mim quanto para Débora, né? Passou para o quarto. E aí a situação dele, a saúde dele só foi melhorando. E eu feliz, né? Porque a família estava mais feliz, né? E assim, a gratidão a Deus, porque Deus é tremendo, Deus nos surpreende. E a bênção maior, irmãos, foi através dessa situação. Quando eu falei aquilo, quando eu fiquei sabendo que o dono da casa tinha um caminhão de mudança, eu falei aquilo com ele, mas falei só aquilo e pronto. Só que passou alguns dias, a Janiele, a irmã do rapaz que tinha se acidentado, foi na minha casa levar algo para mim. Ela falou assim: olha, eu vim trazer isso aqui para você, né? Deus tinha mandado ela levar aquilo para mim. E aí eu fiquei muito contente, recebi, dei um abraço nela e falei para ela assim: olha, qualquer dia desse eu vou lá na sua casa. Mas antes disso, voltando atrás, um dia antes, eu tinha ido no culto, no lar, no ponto de pregação com a pastora Érica e o pastor Renato. Eu tinha ido nesse culto, e esse culto tinha muitas pessoas lá. Alguns eu não conhecia, outros eu já conhecia porque eu ia sempre nesse culto. Mas tinha uma missionária lá que eu nunca tinha visto ela.
E essa missionária, no final do culto, ela me abraçou e falou assim para mim: olha, Deus manda dizer para você que o que você precisa, Ele vai enviar na tua casa. Aí eu pensei comigo, só pensei, não falei. Falei, meu Deus, eu vou deitar e vou esperar. A gente é tão ruim, irmãos. Nós somos carne, nós somos tão ruim. A gente vê Deus fazer tantas coisas, mas a gente ainda vê, às vezes, não duvidei, mas eu não imaginei que fosse ser tão rápido. Aí no dia seguinte, a irmã do rapaz foi na minha casa, foi levar algo para mim, que ela falou que ela sentiu de levar para mim, que eu sei que foi o Espírito Santo que mandou ela levar. E ela levou para mim. Quando eu abracei ela e agradeci, falei para mim, eu vou na sua casa para fazer um orçamento com seu pai, para saber o quanto ele vai cobrar para minha mudança lá em Gramado. Aí ela disse assim, olha, eu senti no meu coração que é a sua mudança e você não vai pagar nenhum real. Quando ela falou assim para mim, irmãos, eu lembrei do que Deus tinha usado a missionária para falar no dia anterior. Deus tinha usado a missionária para dizer para mim assim, olha, o que você precisa, eu vou levar na porta da sua casa. E o Senhor levou a providência na porta da minha casa. Quando aquela moça falou assim, eu tremia, eu chorava, eu sorria. Eu agradecia ao Senhor porque Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso, Ele é fiel, Ele é tremendo. E aí eu falei para ela que ela me avisasse o dia. Aí ela falou para mim, ó, a semana seguinte, na quinta-feira para sexta-feira, você já pode desmontar os seus móveis e deixar todo desmontado. Porque o caminhão, olha, o caminhão daquele homem, do pai da Janiele, ele buscava para-brisa em São Paulo e trazia para-brisa para Salvador e passava pela 101 em Vitória da Conquista. Como que eu podia imaginar uma coisa dessa? Deus faz coisas, irmão, que eu sei que Deus faz coisas até maiores, mas por outros, mas eu sou pequena. Eu sou tão pequenininha. E mesmo assim o Senhor viu a necessidade que eu tinha de voltar para minha terra. Deus viu. Eu nunca pedi para o Senhor, depois que o Senhor falou para mim que não era para eu vir, em 2017 eu quis vir. O Senhor falou não. Eu nunca mais pedi. Mas isso ficava no meu coração, que nem eu mesma sabia que esse desejo ainda estava no meu coração. E o Senhor me surpreendeu. O Senhor deu essa grande vitória. E quando chegou o dia de desmontar os meus móveis, ela me avisou. Nesse dia, eu nunca desligo o celular para dormir, mas nesse dia meu celular tinha descarregado, tinha passado a noite desligado. E ela tinha passado várias mensagens à noite. Tamara, desmonta os móveis porque o meu tio já saiu com o caminhão lá de São Paulo. Desde as 6 da manhã ela passando mensagem para mim e eu com o telefone desligado. Aí ela pediu para minha amiga que morava perto de mim para dar o recado. Ela foi na minha casa dar o recado. Desmontei os móveis e quando foi às 8 da manhã, ele chegou na minha casa. Meus irmãos me ajudaram, o Wellington e o Silas. Nós colocamos todos os móveis dentro do caminhão. E o homem trouxe, o pai da Janiele, o pai do rapaz que foi acidentado, que pela misericórdia e graça do Senhor tinha saído já do hospital, já estava em casa. E o homem trouxe a minha mudança, entregou aqui na casa, onde eu já tinha alugado um mês antes, e entregou tudo certinho aqui. Eu não paguei nenhum real. Ele falou até para mim se eu quisesse vir junto com ele na mudança com o caminhão, que eu viria. Mas eu preferi vir de ônibus, porque criança precisa ter um banheiro no ônibus e tal. Eu vim de ônibus. Mas a minha mudança chegou aqui em Brumado sem eu ter pago nenhum real. O Senhor, Ele faz. Quando Ele promete, Ele faz. E a palavra do Senhor
tem muitas promessas, né? A palavra do Senhor fala